Relações. Interrogante. Fiz uma longa viagem a fim de ver-vos. Embora eu seja casado, com filhos, tenho vivido afastado deles, a peregrinar, a meditar, como mendicante. Muito me tem dado o que pensar este complicadíssimo problema das relações. Quando chego a uma aldeia e lá me dão comida, estou em relação com a pessoa que a dá, tal como estou em relação com minha esposa e meus filhos. Quando, noutra aldeia, me dão roupas, estou em relação com a fábrica que as produziu. Estou em relação com o chão que piso, com a árvore a cuja sombra me abrigo, com tudo. No entanto, estou só, isolado. Junto à minha mulher, dela estou separado, até durante o ato sexual, que é um ato de separação. Ao entrar num templo, sou ainda o devoto em relação com o objeto da devoção, outra vez, separação. Assim, a meu ver, em todas as relações há esta separação, esta dualidade, e atrás, ou através dela, ou em redor dela, um peculiar sentimento de unidade. Ao ver um mendigo, sinto dor, porque sou seu semelhante e me sinto como ele se sente, só, desesperado, doente, faminto. Sinto por ele e com ele a sua existência sem significação. Passa um homem rico em seu esplêndido automóvel e me oferece condução. Sinto-me constrangido em sua companhia, mas ao mesmo tempo me condoo dele e com ele estou em relação. Como vedes, tenho meditado nesse estranho fenómeno das relações. Podemos nós, nesta bela manhã, neste local sobranceiro, àquele vale profundo, considerar juntos esta questão? Krishnamurti. Procedem todas as relações desse isolamento? Pode haver relações enquanto há separação, divisão? Pode haver relações com outrem quando não há contacto, não apenas físico, mas também em todos os níveis de nosso ser? Podemos estar segurando a mão de uma pessoa e dela estar a 1000 léguas de distância, absortos em nossos próprios pensamentos e problemas? Podemos achar-nos num grupo e ao mesmo tempo estar dolorosamente sós? Assim, perguntamos. Pode haver alguma espécie de relação com a árvore, a flor, o ente humano ou com o céu e o belo pôr do sol, quando a mente, com as suas atividades, está a isolar-se a si própria? E pode, em algum tempo, haver contacto com o que quer que seja, mesmo que a mente não esteja a isolar-se? Interrogante. Cada coisa e cada pessoa tem a sua existência própria. Cada coisa e cada pessoa está amortalhada em sua própria existência. Jamais poderei penetrar esse isolamento de um outro ser. Por mais que eu ame a outra pessoa, sua existência é separada da minha. Do exterior, posso talvez tocá-la, mental ou fisicamente, mas sua existência é dela própria e a minha será sempre exterior à dela. Identicamente, ela não pode me atingir. Teremos de permanecer sempre duas entidades separadas, cada um em seu próprio mundo, com suas próprias limitações, dentro da prisão de sua própria consciência? Krishnamurti. Cada um vive dentro da sua própria teia, vós na vossa, a outra pessoa na dela. Haverá alguma possibilidade de nos libertarmos dessa teia? Essa teia, essa mortalha, esse invólucro é a palavra? Constitui-se esse invólucro de vosso interesse em vós mesmos e do interesse da outra pessoa em si própria, de vossos desejos opostos ao dela? Essa cápsula é o passado? É tudo isso junto, não achais? Não é uma só coisa que a mente está levando, porém um feixe inteiro. Vós levais vossa própria carga e o outro a sua. Podemos, em algum tempo, largar essas cargas, a fim de que a mente se encontre com a mente, o coração com o coração? Eis a questão real, não achais? Interrogante. Ainda que larguemos todas essas cargas, se nos fosse possível largá-las, mesmo assim o outro permanece dentro de sua própria pele, com os seus pensamentos, e eu dentro da minha, com os meus pensamentos. Às vezes é estreito o intervalo que nos separa, outras vezes largo. Mas somos sempre duas ilhas separadas.
O intervalo parece mais largo do que nunca quando com ele nos preocupamos em demasia e procuramos lançar uma ponte sobre ele. Krishnamurti. Vós podeis identificar-vos com aquele aldeão ou com aquela chamejante Bungavila, sem isso um truque mental para simular a unidade. A identificação com alguma coisa é um dos estados mais hipócritas que há. Identificar-se com a nação, com uma crença e, contudo, continuar só. É uma das maneiras favoritas de enganar a solidão. Ou tão completamente vos identificais com a vossa crença, que sois a crença, e este é um estado neurótico. Ora, ponhamos de parte esse impulso a identificar-nos com uma pessoa, ideia ou coisa. Assim não há harmonia, unidade, amor. A outra questão, portanto, é esta. Podeis libertar-vos do invólucro de maneira que ele deixe de existir? Só então haveria possibilidade de contacto total. Como podemos libertar-nos do invólucro? Esse como não significa método, porém, antes uma indagação que poderá abrir-nos a porta. Interrogante. Sim, nenhum outro contacto pode ser chamado relação, embora digamos que o é. Krishnamurti. Rasgamos o invólucro pedaço por pedaço ou rompemos e dele saímos imediatamente. Se o rasgamos pedaço por pedaço, como certos analistas dizem fazer, esse trabalho nunca terá fim. Não é por meio do tempo que se pode destruir essa separação. Interrogante. Posso penetrar no invólucro de outrem? E seu invólucro não é a sua própria existência, as batidas de seu coração, seu sangue, seus sentimentos e lembrança? Krishnamurti. Nós não sois vós mesmos o invólucro? Interrogante. Sou. Krishnamurti. O próprio movimento para penetrardes no outro invólucro, ao estender-se para fora do vosso, é determinado por vosso próprio invólucro. Vós sois o invólucro. Sois, portanto, o observador do invólucro e sois também o próprio invólucro. Nesse caso, sois o observador e a coisa observada. O mesmo é ele, e nisso ficamos, e vós tentais alcançá-lo e ele tenta alcançar-vos. É possível isso? Sois a ilha cercada pelo mar e ele também é a ilha cercada pelo mar. Vedes que sois tanto a ilha como o mar. Não há separação entre ambos. Vós sois a terra inteira com o mar. Por conseguinte, não há divisão com a ilha e o mar. A outra pessoa não vê isso. Ela é a ilha cercada pelo mar, tenta alcançar-vos, ou vós, se sois bastante desaciçado, tentais alcançá-lo. Isso é possível? Como pode haver contacto entre o homem livre e o outro que está aprisionado? Visto que sois o observador e a coisa observada, sois o inteiro movimento da terra e do mar. Mas a outra pessoa não compreende isso, continua a ser a ilha cercada d'água. Ela tenta alcançar-vos, mas nunca o consegue, porque mantém o seu estado insular. Só depois de deixá-lo e, como vós, estar aberto ao movimento do céu, da terra e do mar, poderá haver contacto. Aquele que vê a barreira é ele próprio. Não terá mais barreira nenhuma. Por conseguinte, ele, em si próprio, não é separado. O outro não percebeu que ele próprio é a barreira e, por isso, mantém a crença na sua separação. Como pode esse homem alcançar o outro? Impossível. Interrogante. Se possível, eu gostaria de prosseguir de onde parámos ontem. Dissestes que é a mente que fabrica o seu próprio invólucro e que este invólucro é a mente. Sinceramente, não compreendo isso. Intelectualmente, posso concordar, mas falta-me a percepção. Eu gostaria de veras de compreendê-lo, não provavelmente, porém senti-lo realmente, para que não haja conflito em minha vida. Krishnamurti. Há o espaço entre isso que a mente chama o invólucro por ela criado, e ela própria. Há o espaço entre o ideal e a ação. Nesses diferentes fragmentos de espaço entre o observador e a coisa observada, ou entre as diferentes coisas que ele observa, acham-se todo o conflito e luta e todos os problemas da vida. Há a separação entre o meu invólucro e o invólucro de outrem. Nesse espaço está toda a nossa existência, todas as nossas relações e nossa luta. Interrogante. Quando falais da separação entre o observador e a coisa observada, vos referis a esses fragmentos de espaço existentes em nosso pensar e em nossas ações diárias?
Krishnamurti. Que é esse espaço? Há espaço entre vós e o vosso invólucro? Espaço entre ele, o outro e o seu invólucro? E há espaço entre os dois invólucros? Todos esses espaços se deparam ao observador. De que são feitos eles? Como se tornam existentes? Qual a qualidade e natureza desses espaços divididos? Se pudéssemos remover esses espaços fragmentários, o que aconteceria? Interrogante. Haveria então um verdadeiro contacto em todos os níveis de nosso ser? Krishnamurti. Só? Interrogante. Então não haveria conflito, porque todo o conflito representa as relações através desses espaços? Krishnamurti. Nada mais? Quando esse espaço desaparece de fato, não verbalmente ou intelectualmente, porém desaparece realmente, há completa harmonia, união entre vós e o outro. Nessa harmonia, vós e ele deixais de existir e há apenas aquele espaço, vasto espaço que jamais pode ser fragmentado. A limitada estrutura da mente deixa de existir porque a mente é fragmentação. Interrogante. Sou realmente incapaz de compreender isso, embora tenha intimamente o sentimento de que assim é. Posso ver que quando há amor, isso acontece realmente, mas eu não conheço esse amor e ele não está sempre ao meu lado, não se encontra em meu coração. Vejo como através de um vidro embaciado. Sinceramente, não consigo compreendê-lo com todo o meu ser. Poderíamos, como sugeris, considerar de que são feitos esses espaços, como se tornam existentes? Krishnamurti. Certifiquemo-nos de que ambos compreendemos a mesma coisa quando empregamos a palavra espaço. Há o espaço físico entre pessoas e coisas, e há o espaço psicológico entre pessoas e coisas, e há também um espaço entre a ideia e o real. Tudo isso, pois o físico e o psicológico é espaço mais ou menos limitado e definido. Não estamos agora tratando do espaço físico, estamos falando do espaço psicológico existente entre pessoas e o espaço psicológico existente no próprio ente humano, em seus pensamentos e atividades. Como se torna existente esse espaço? É ele fictício, ilusório ou é real? Senti-o, ficai cônscio dele, certificai-vos de que não tendes dele apenas uma imagem mental, lembrando-vos de que a descrição nunca é a coisa. Certificai-vos de que sabeis do que estáis falando. Ficai bem cônscio de que esse limitado espaço, essa divisão, existe em vós. Não vos afasteis daí se não o compreenderdes. Ora, como se torna existente esse espaço? Interrogante. Vemos o espaço físico entre as coisas. Krishnamurti. Não expliqueis nada, ide penetrando cuidadosamente. Estamos perguntando como esse espaço se tornou existente. Não apresentais nenhuma explicação ou causa, porém ficai com esse espaço e senti-o. Então, a causa e a descrição terão muita pouca significação nem nenhum valor. Esse espaço se tornou existente por causa do pensamento que é o eu e da palavra que é a divisão. O próprio pensamento é essa distância, essa divisão. Está sempre a fragmentar-se e a criar divisão. O pensamento sempre divide em fragmentos aquilo que ele observa no espaço, em vós e eu, vós e meu, e eu e os meus pensamentos, etc. Esse espaço que o pensamento criou entre as coisas que observa se tornou real, e é esse espaço que separa. Procura então o pensamento lançar uma ponte sobre essa separação, iludindo dessa maneira a si próprio na esperança de alcançar a unidade. Interrogante. Isso me lembra o velho conceito a respeito do pensamento. Ele é um ladrão disfarçado em policial para pegar o ladrão. Krishnamurti. Não vos deis ao trabalho de citar conceitos, por mais veneráveis que sejam. Estamos considerando o que na realidade está sucedendo. Percebendo-se a verdade sobre a natureza do pensamento e de suas atividades, o pensamento se torna quieto. Com o pensamento quieto, não posto quieto, existe espaço? Interrogante. É o pensamento que agora acode para responder a essa pergunta? Krishnamurti. Exatamente. Por conseguinte, não fazemos sequer a pergunta. A mente se acha agora em perfeita harmonia, não fragmentada. O espaço limitado deixou de existir e só há espaço. Quando a mente está toda quieta, há a vastidão do espaço e do silêncio. Interrogante. Comece, pois,
a ver que a minha relação com outrem é entre pensamento e pensamento. O que quer que eu responda é barulho do pensamento e, percebendo isso, fico em silêncio. Krishnamurti, esse silêncio é a bem-aventurança. Conflito. Interrogante. Vejo-me em grande conflito com tudo o que me cerca, e, dentro de mim, tudo está também em conflito. Fala-se em ordem divina, a natureza é harmoniosa. Os homens parecem ser o único animal que viola essa ordem, criando tanta aflição para outros e para si próprio. Quando desperto de manhã, vejo de minha janela passarinhos a brigar uns com os outros, mas eles logo se separam e se vão a voar, ao passo que eu levo dentro de mim a todas as horas essa guerra contra mim mesmo e contra os outros. Mas não há fugir dela. Pergunto a mim próprio se alguma vez poderei ficar em paz comigo mesmo. E eu bem gostaria de me ver em perfeita harmonia com as coisas que me rodeiam e comigo mesmo. Ao olharmos por esta janela, o mar tranquilo e a luz sobre as águas, temos em nosso íntimo o sentimento de que deve haver uma maneira de viver sem essas perpétuas disputas com nós mesmos e com o mundo. Existe realmente harmonia em alguma parte ou só há desordem perpétua? Se existe harmonia, em que nível ela pode existir ou só se encontra ela no alto de alguma montanha? Essa harmonia que os vales tumultuosos jamais conhecerão? Krishnamurti. Pode-se ir de uma coisa para outra? Pode-se mudar aquilo que é para o que não é? Pode a desarmonia transformar-se em harmonia? Interrogante. O conflito é então necessário? Ele talvez seja, afinal de contas, a ordem natural das coisas. Krishnamurti. Se admitíssemos isso, teríamos de admitir tudo o que a sociedade defende. As guerras, a competição ambiciosa, um modo de vida agressivo, toda a brutal violência dos homens dentro e fora dos seus chamados santuários. Isso é natural? Poderá criar alguma unidade? Não seria melhor considerarmos estes dois fatos, o conflito com as suas complicadas lutas e a mente a exigir ordem, harmonia, paz, beleza, amor? Interrogante. Eu nada sei da harmonia. Vejo-a nos espaços, nas estações do ano, na ordem matemática do universo, mas isso não põe em ordem meu próprio coração e minha própria mente. A ordem absoluta da matemática não é minha ordem. Não há em mim ordem nenhuma, só desordem profunda. Sei que há diferentes teorias sobre um gradual evolver para a chamada perfeição das utopias políticas e do reino dos céus religioso, mas isso me deixa onde realmente estou. O mundo poderá ser perfeito daqui a 10.000 anos, mas, por enquanto, é para mim um inferno. Krishnamurti. Vemos desordem em nós mesmos e desordem na sociedade. Uma e outra são muito complexas. Não há, em verdade, soluções. Podemos examinar esta questão muito cuidadosamente, analisá-la rigorosamente, procurar as causas da desordem existente em nós mesmos e na sociedade, expô-las à luz e talvez ficar crentes que dela podemos libertar a mente. E esse processo analítico é o que a maioria das pessoas sempre fez, inteligente ou ininteligentemente, e ele não leva ninguém muito longe. O homem tem analisado a si próprio há milhares de anos e nada produzido senão matéria impressa. Os numerosos santos entorpecem a si próprios em seus conceitos, prisões ideológicas. Também eles têm conflito. A causa do nosso conflito é essa eterna dualidade do desejo, a interminável galeria dos opostos, geradores da inveja, da avidez, da ambição, da agressão, do medo, etc. Ora, eu desejo saber se existe alguma maneira diferente de considerar este problema. A aceitação desta luta e todos os nossos esforços para dela sairmos se tornaram tradicionais. Nosso método de exame é todo tradicional. Nesse exame tradicional, a mente está ativa, mas, como vemos, o exame tradicional pela mente cria mais desordem. O problema, portanto, não é como pôr fim à desordem, porém, sim, se a mente pode olhá-la libertada da tradição. Então, talvez não haja mais problema algum. Interrogante. Não vos estou entendendo. Krishnamurti. Existe o fato
a desordem. A esse respeito não há dúvida nenhuma. Trata-se de um fato real. A maneira tradicional de examinar esse fato consiste em analisá-lo, procurar descobrir-lhe a causa e superar essa causa, ou, ainda, intentar o seu oposto e lutar para o alcançar. O método tradicional, com as suas disciplinas, exercícios, controles, repressões, sublimações. Isso o homem vem fazendo há milhares e milhares de anos, sem chegar a parte alguma. Podemos abandonar completamente esse método para considerarmos o problema de maneira inteiramente diferente, isto é, sem tentar ultrapassá-lo, resolvê-lo, superá-lo ou dele fugir? Pode a mente fazer isso? Interrogante. Talvez. Krishnamurti, não respondais tão prontamente. Esta é uma pergunta importantíssima que vos estou fazendo. Desde o começo dos tempos, o homem tem tentado resolver os seus problemas ultrapassando-os, superando-os ou deles fugindo. Não penseis que tudo isso pode ser afastado facilmente, com uma simples concordância verbal. Trata-se da própria estrutura da mente de todos. Pode agora a mente, compreendendo isso não verbalmente, libertar-se de veras da tradição? Essa maneira tradicional de tratar o conflito não o resolve, porém apenas traz mais conflito, sendo violento, que é conflito, acrescenta a esse estado o conflito próprio de tornar-me não violento. Toda a moralidade social e todos os preceitos religiosos são assim. Estamos andados juntos? Interrogante, estamos. Krishnamurti, estáis vendo então até onde já chegamos? Depois de, pela compreensão, terdes repudiado todos os métodos tradicionais, qual é agora o estado real da vossa mente? Porque o estado da mente é muito mais importante do que o próprio conflito. Interrogante, em verdade não sei. Krishnamurti, por que não o sabeis? Se de fato abandonastes o método tradicional, por que não conheceis o estado da vossa mente? Porque ou vós o abandonastes ou não o abandonastes. Se o fizestes, deveis sabê-lo. Se o fizestes, vossa mente se tornou inocente para olhar o problema. Podeis olhar o problema como se fosse pela primeira vez e, assim fazendo, existe algum problema de conflito? Visto que olhais o problema com os olhos velhos, ele não só se torna mais forte, mas também continua a seguir o seu já muito trilhado caminho. O importante, pois, é a maneira como olhais o problema, se o olhais com olhos novos ou com olhos velhos. Os olhos novos estão livres de reações condicionadas ao problema. Mesmo o dar o nome ao problema reconhecendo é abeirar-se dele pela maneira tradicional. A justificação, a condenação ou a tradução do problema em termos relativos a prazer e dor estão compreendidas nesse método tradicional. Consiste em fazer alguma coisa a respeito dele. Isso, em geral, se chama ação positiva com relação ao problema. Mas, quando a mente afasta tudo isso para o lado, por ineficaz e ininteligente, ela se tornou, então, altamente sensível, altamente ordenada e livre. Interrogante. Pedis demais. Eu não posso fazer isso. Estais a pedir-me que me torne um super-homem. Krishnamurti, criais dificuldades para vós mesmo, fechando o caminho a vós mesmo, ao dizer-vos que precisais tornar-vos um super-homem. Nada disso. Continuais a olhar as coisas com olhos que querem interferir, fazer alguma coisa a respeito do que vedes. Abstendo-vos disso, porque o que quer que fazeis pertence ao método tradicional. Só isso. Sede simples. É este o milagre da percepção, perceber com o coração e uma mente completamente purificados do passado. A negação é a ação mais positiva. A vida religiosa. Interrogante. Eu gostaria de saber o que é uma vida religiosa. Morei vários meses em mosteiros meditando, levando uma vida disciplinada, lendo muito. Frequentei templos, igrejas e mesquitas. Tenho tentado viver uma vida muito simples e inofensiva, sem fazer mal a pessoas ou animais. De certo, não é só isso o que constitui uma vida religiosa. Venho praticando yoga, estudando o budismo zen e seguindo disciplinas religiosas. Sou e sempre fui vegetariano. Como vedes, já estou envelhecendo, tendo privado com alguns santos em diferentes partes do mundo, mas de alguma maneira sinto que tudo isso constitui apenas a orla da coisa real. Assim, gostaria de saber se poderíamos conversar hoje sobre o que para vós é uma vida religiosa. Krishnamurti.
Há dias um sannyasi veio visitar-me e mostrava-se triste. Disse-me que fizera voto de celibato e abandonara o mundo para se tornar mendicante, peregrinar de aldeia em aldeia. Mas tão imperiosos eram os seus desejos sexuais que, certa manhã, resolveu mandar amputar os seus órgãos sexuais. Durante muitos anos sofreu dores constantes, mas afinal restabeleceu-se e só vários anos mais tarde compreendeu claramente o que fizera. Por isso veio visitar-me e naquela pequena sala perguntou-me o que poderia fazer, mutilado como estava, para se tornar de novo normal. Não fisicamente, certo, porém interiormente. Praticar aquilo porque a atividade sexual era considerada contrária à vida religiosa, era considerada mundana, própria do mundo dos prazeres, que o verdadeiro sannyasi deve a todo custo evitar, disse ele. Aqui me vedes, completamente desorientado e privado de minha virilidade. Lutei com todas as forças contra meus desejos sexuais, tentando controlá-los e, por fim, aconteceu aquela coisa terrível. E agora? Que posso fazer? Sei que cometi um erro. Minha energia acha-se quase esgotada e estou chegando ao fim de minha vida na escuridão. Tomou-o da minha mão e ficamos sentados em silêncio por algum tempo. Isso é vida religiosa? A negação do prazer ou da beleza pode levar a uma vida religiosa? Negar a beleza do céu e dos montes e das formas humanas? Isso leva a uma vida religiosa? É isso, todavia, o que creem quase todos os santos e monges? Com essa crença torturam-se a si próprios? Pode uma mente torturada, deformada, descobrir o que é a vida religiosa? Entretanto, todas as religiões garantem o único caminho que conduz à realidade ou Deus, ou como o chamem. É essa tortura, essa deformação? Todas fazem distinção entre o que chamam vida religiosa ou espiritual e o que chamam vida mundana. O homem que vive só para o prazer, com fortuitos momentos de tristeza e de piedade, cuja vida está inteiramente às diversões, aos entretenimentos, é de certo um homem mundano, ainda que seja muito talentoso e erudito e preencha a sua vida com pensamentos alheios ao próprios. E é também mundano o homem que possui um certo dom e o exerce em benefício da sociedade ou para satisfação própria e ganha fama, pondo em prática esse dom. Esse homem, de certo, é também mundano, mas é também mundanidade ir à igreja, ao templo ou à mesquita para rezar todo entranhado de preconceito e intolerância e completamente alheio à brutalidade que isso implica. É mundanidade ser patriota, nacionalista e idealista. O homem que se fecha no mosteiro, ergue-se a horas certas com um livro na mão e passa o tempo a ler e a rezar, esse homem é também mundano. E aquele que sai a campo para realizar boas obras, como reformador social ou missionário, é tal qual o político em seu interesse pelo mundo. A divisão entre vida religiosa e o mundo é a essência mesma da mundanidade. A mente de toda essa gente, monges, santos, reformadores, não difere muito da mente daqueles que só se interessam nas coisas que dão prazer. Importa, por seguinte, não dividir a vida em mundanidade e não mundanidade. Importa não fazer distinção entre o homem mundano e o chamado religioso. Se não fosse a matéria, o mundo material, não estaríamos aqui. Sem a beleza do céu e da árvore solitária no alto do monte, sem a mulher ou o cavaleiro que passa por nós na estrada, não seria possível a vida. O que nos interessa é a totalidade da vida e não uma determinada parte dela, considerada religiosa e oposta ao resto. Comecemos, pois, a ver que uma vida religiosa está em relação com o todo e não com a parte. Interrogante. Compreendo o que dizeis. Temos de dar atenção à totalidade ao viver. Não podemos separar o mundo do chamado espírito. A questão, por conseguinte, é esta. Como agir religiosamente em relação a todas as coisas da vida? Krishnamurti. O que se entende por agir religiosamente? Não se entende uma maneira de vida inteiramente livre da divisão entre mundano e religioso, entre o que deveria ser e o que não deveria ser, entre mim e vós, entre prazer e desprazer. Divisão é conflito. Uma vida de conflito não é uma vida religiosa.
Uma vida religiosa só é possível quando compreendemos a fundo o conflito. Essa compreensão é a inteligência. Essa inteligência é que atua corretamente. O que a maioria das pessoas chama inteligência é, tão só, competência para exercer uma certa atividade técnica ou sagacidade nos negócios ou trapaçaria política. Interrogante. Portanto, na realidade, minha pergunta significa: como viver sem conflito, fazendo aparecer aquele sentimento da verdadeira santidade que não é mera piedade sentimental, condicionada por uma certa gaiola religiosa, por mais antiga e venerável que seja tal gaiola? Krishnamurti. Um homem que vive sem demasiado conflito, numa aldeia ou a sonhar numa caverna, numa encosta sagrada, não está de certo vivendo a vida religiosa a que nos referimos. Pôr fim ao conflito é uma coisa sobremodo complexa. Requer autoobservação e sensível percebimento, tanto das coisas exteriores como das interiores. O conflito só pode cessar ao compreendermos a contradição existente em nós mesmos. Essa contradição existirá sempre se não nos libertarmos do conhecido, ou seja, do passado. Estar liberto do passado significa estar vivendo no agora, que não pertence ao tempo e onde só existe o movimento da liberdade não atingido pelo passado, pelo conhecido. Interrogante. Que entendeis por estar liberto do passado? Krishnamurti. O passado são todas as nossas memórias acumuladas. Essas memórias atuam no presente e criam nossas esperanças e temores do futuro. Essas esperanças e temores são o futuro psicológico. Sem eles, não há futuro. O presente, portanto, é a ação do passado e a mente é esse movimento do passado. O passado, atuando no presente, cria o que chamamos o futuro. Essa reação do passado é involuntária, não é chamada nem convidada. Ela cai sobre nós antes de a pressentirmos. Interrogante. Nesse caso, como iremos libertar-nos do passado? Krishnamurti. Estar cônscio desse movimento sem nenhuma escolha, porque a escolha é mais um aspecto desse mesmo movimento do passado. É observar o passado em ação. Essa observação não é movimento do passado. Observar sem a imagem formada pelo pensamento é uma ação na qual já não existe passado. Observar a ação do passado é também a ação livre do passado. Observar a árvore sem pensamento é a ação sem passado. O estado de ver é mais importante do que aquilo que se vê. Estar cônscio do passado, nessa observação sem escolha, significa não só agir diferentemente, mas ser diferente. Nesse percebimento, a memória atua desimpedida e eficazmente. Ser religioso é estar cônscio sem escolha de que estamos libertados do conhecido, mesmo quando o conhecido atua onde deve atuar. Interrogante. Mas, às vezes, o conhecido, o passado, atua mesmo quando não deve atuar e ele sempre atua para causar conflito. Krishnamurti. Estar cônscio disso é achar-se também num estado de inação diante do passado que está atuando. A vida libertada do conhecido é, portanto, a verdadeira vida religiosa. Isso não significa apagar o conhecido, porém ingressar numa dimensão totalmente diferente da qual só observa o conhecido. Essa ação de ver sem escolha é a ação do amor. A vida religiosa é tal ação. Todo viver é essa mesma ação. A ação é essa que constitui a mente religiosa. Assim, religião, mente, vida e amor equivalem a uma só coisa. Ver o todo. Interrogante. Quando vos ouço, parece-me que compreendo o que estáis explicando, não apenas verbalmente, mas também num nível muito mais profundo. Participo no que estáis dizendo, percebo claramente, com todo o meu ver, a verdade que estáis expondo. Minha audição se aguça e o ato mesmo de ver as flores, as árvores e aquelas montanhas cobertas de neve faz sentir-me como uma parte delas. Nesse percebimento estou inteiramente livre de conflito, de contradição. Sinto-me capaz de fazer qualquer coisa e sinto que qualquer coisa que eu fizesse seria verdadeira, não traria conflito nem dor. Mas esse estado, infelizmente, não dura. Talvez dure 1 ou 2 horas, enquanto estou a ouvir-vos. Quando saio, após as palestras, tudo parece evaporar-se e me vejo na mesma situação de antes. Procuro tornar-me cônscio de mim mesmo, fico a lembrar-me do estado em que me encontrava quando vos ouvia, procuro tenazmente alcançar e conservar esse estado.
e isso se torna uma luta. Dizeis: ficai cônscio do vosso conflito, escutai vosso conflito, vede as causas do vosso conflito sois vós mesmos. Estou cônscio do meu conflito, de minha dor, de minha tristeza, de minha confusão, mas esse percebimento não dissolve de maneira nenhuma essas coisas. Pelo contrário, o estar cônscio delas parece dar-lhes vitalidade e duração. Falais em percebimento sem escolha, e isso também gera em mim outra batalha, porque eu estou a transbordar de escolha, decisões e opiniões. Apliquei esse percebimento a um certo hábito que tenho e ele não desapareceu. Quando estamos cônscios de algum conflito ou tensão, esse mesmo percebimento está sempre a olhar se ele desapareceu, e isso parece nulo trazer à lembrança, e assim jamais conseguimos livrar-nos dele. Krishnamurti. O percebimento não é um ato de nos prendermos a uma certa coisa. O percebimento é uma observação, tanto exterior como interior, na qual cessou a direção. Estás cônscio, mas a coisa de que estás cônscio não está sendo avivada ou nutrida. Percebimento não é concentração numa coisa, não é um ato volutivo, consistente em escolhermos o de que queremos estar cônscios e em analisá-lo para obtermos um certo resultado. Quando o percebimento se foca deliberadamente num determinado objeto, tal seja o conflito, isso é a ação da vontade. Concentração. Quando vos concentrais, isto é, quando pondes toda a vossa energia e pensamento dentro dos limites que escolhestes, seja para ler um livro ou para observar a vossa cólera, então essa virtude dessa escolha, a coisa em que vos concentrais é fortalecida, nutrida. Cumpre-nos, pois, compreender a natureza do percebimento. Precisamos saber o que estamos dizendo ao empregarmos a palavra percebimento. Ora, podeis estar cônscio de uma coisa separadamente ou dela estar cônscio como parte do todo. A parte em si é sem significação, mas quando vedes o todo, então a parte está com ela relacionada. Só nessa relação a parte adquire o seu verdadeiro significado. Não se torna sumamente importante, não se lhe dá exagerada significação. A verdadeira questão, pois, é esta. Estamos vendo o processo total da vida ou estamos concentrados na parte e, portanto, perdendo de vista o campo inteiro da vida? Estar cônscio do campo inteiro é também ver a parte, mas ao mesmo tempo compreender a sua relação com o todo. Se estáis irritado e interessado em pôr fim a essa irritação, focalizeis a atenção na vossa cólera, de modo que o todo vos escapa e a cólera se torna mais forte. Assim, quando separamos a parte do todo, a parte gera seus problemas próprios. Interrogante. Que entendeis por ver o todo? Que é essa totalidade de que falais, esse percebimento total em que a parte é um detalhe? É uma experiência misteriosa, mística? Se é, perdemos completamente o rumo? Ou o que estáis dizendo é mais ou menos isto, que existe um campo total da existência do qual a cólera constitui uma parte e que preocupar-se com a parte é vedar a percepção total? Mas que é essa percepção total? Eu só posso ver o todo por meio de suas partes? E que todo tendes em mente? Quereis referir-vos à totalidade da mente ou à totalidade da existência? Ou à totalidade de mim mesmo? Ou à totalidade da vida? Que todo é esse? E como posso vê-lo? Krishnamurti, o inteiro campo da vida, a mente, o amor, tudo o que na vida existe. Interrogante, como poderei ver tudo isso? Posso compreender que tudo o que vejo é parcial, que meu percebimento é só parte e, portanto, fortalece a parte. Krishnamurti, digamos assim, percebeis com vossa mente e vosso coração separadamente ou ouvis, sentis, pensais globalmente, não fragmentariamente? Interrogante, não sei o que quereis dizer. Krishnamurti, ouvis uma certa palavra e vossa mente vos diz que é um insulto. Vossos sentimentos vos dizem que ela é desagradável. Mais uma vez, vossa mente intervém para controlar, justificar, etc. E, de novo, o sentimento entra em ação no ponto em que a mente se deteve. Dessa maneira, um fato provoca uma reação em cadeia de diferentes partes de vosso ser. O que ouvistes dizer foi dividido. Se vos concentrais num desses fragmentos, perdeis de vista o processo total do ouvir aquela palavra.
O ouvir pode ser fragmentário ou pode efetuar-se com todo o vosso ser, efetuar-se totalmente. Assim, por percepção de tudo, entende-se percepção com os olhos, com os ouvidos, com o coração, com a mente. Não percepção com cada uma dessas coisas, separadamente. É atenção integral. Nessa atenção, a parte, tal a cólera, tem um significado diferente, uma vez que está relacionada com muitas outras coisas. Interrogante. Assim, quando dizeis ver o todo, entendeis vermos com a totalidade de nosso ser é uma questão de qualidade e não de quantidade? Exato. Krishnamurti. Sim, exato. Mas de facto vedes totalmente dessa maneira ou estáis apenas a verbalizar? Vedes a cólera com o vosso coração, vossa mente, vossos ouvidos e vossos olhos? Ou vedes como uma coisa não relacionada com o resto de vós e, por conseguinte, muito importante? Quando dais importância ao todo, não vos esqueceis da parte. Interrogante. Mas que sucede à parte, à cólera? Krishnamurti. Estáis conscientes da cólera com todo o vosso ser? Se tais, existe cólera? A desatenção é cólera e não a atenção. Assim, a atenção, com todo o vosso ser, é ver o todo, e a desatenção é ver a parte. Ficar cônscio do todo e da parte e da relação entre ambos, eis o primeiro inteiro. Separamos a parte do resto e queremos dissolvê-la. É assim, o conflito aumenta e não há solução. Interrogante. Então, quando dizeis ver apenas a parte, como por exemplo a cólera, entendeis olhá-la apenas como uma parte do nosso ser? Krishnamurti. Quando olhais a parte como um fragmento de vosso ser, aumenta a separação entre essa parte e o fragmento que a está olhando e, portanto, aumenta o conflito. Quando não há separação, não há conflito. Interrogante. Quereis dizer que não há separação entre a cólera e a mim quando a olho com a totalidade do meu ser? Krishnamurti. Exatamente. É isso que realmente estáis fazendo, ou estáis meramente compreendendo as palavras? Que estáis realmente sucedendo? Isso é muito mais importante do que a vossa pergunta. Interrogante. Vós me perguntastes o que está sucedendo. Estou apenas tentando compreender-vos. Krishnamurti. Estáis procurando compreender-me ou estáis vendo a verdade do que estamos dizendo? A qual é independente de mim. Se realmente percebeis a verdade do que estamos dizendo, sois então vosso próprio guru e vosso próprio discípulo, e isso significa compreender a vós mesmo. Essa compreensão não pode ser aprendida de outrem.